Neste vídeo vamos criar uma função especificamente para controlar quem tem ou não permissões para aceder a uma determinada funcionalidade. Iremos fazê-lo aqui a título de teste e vamos fazer com um exemplo que é aceder ou não ao seu próprio perfil. Algo que neste momento não faz qualquer sentido, mas é uma das poucas funcionalidades que nós temos ainda definidas no nosso sistema. Portanto, o que nós iremos fazer é uma função que sempre que nós quisermos no início do arranque de cada script, que corresponde a uma nova funcionalidade, nós vamos poder colocá-la lá para perguntar ao sistema se aquele utilizador que tem a sessão aberta tem ou não tem a permissão para aceder àquela funcionalidade. No vídeo anterior começámos a criar o nosso sistema de permissões de utilizadores. As permissões vão permitir ou impedir que determinado utilizador possa aceder a determinadas funcionalidades da nossa aplicação. Uma vez que nós estamos a desenvolver a nossa aplicação ainda numa fase inicial, faz todo sentido que este tipo de mecanismos, seja feito da forma como eu fiz ou não, estejam já desenvolvidos desde o início. Porquê? Porque quando nós agora começarmos a acrescentar funcionalidades, vamos poder logo fazer a implementação dessa gestão das permissões. E, portanto, se nós vamos criar uma nova funcionalidade, sabemos que à cabeça, para além de outras circunstâncias, nós temos que também dizer ao sistema quem é que tem ou não permissão para aceder àquele espaço. Eu optei por um mecanismo de permissões que é nada mais nada menos do que uma string com algarismos zeros e uns, sendo que o 1 significa permissão e o 0 significa impedimento, ok? Ou não permissão. Aqui nós temos dois utilizadores, o admin e a Yana. Ambos têm ali as permissões com muitos uns, mas há uma diferença. A Yana tem um 0 no primeiro caractere. E nós vamos indicar para cada um dos caracteres qual é a permissão que está associada. Então, para isso, e depois vocês irão perceber isto ao longo do vídeo, destes vídeos que eu vou fazer, eu vou colocar aqui um fecheiro dentro da pasta inc que eu vou chamar permissões. .php, e neste fecheiro o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar deste fecheiro para mais tarde, quando criarmos o sistema que permite ao administrador adicionar novos utilizadores ao sistema através do back-end. Ele vai depois poder, ao criar um novo utilizador, poder indicar quais são as permissões que esse utilizador terá. Então, como nós só vamos precisar desse fecheiro nessa altura, nós vamos à mesma criar um fecheiro de PHP, mas cujo objetivo é definir apenas um array que contém o título da permissão e um breve sumário dessa permissão. Então o que nós vamos fazer aqui, vou colocar aqui permissões e vamos simplesmente fazer aqui um return. E o return que nós vamos fazer é o return de um array. Este array vai ser um array de objetos, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos colocar uma permissão por cada linha, ok? Neste caso, vamos colocar isto desta forma e vamos colocar aqui dentro o título da permissão, ok? Então vamos ter aqui o array com o valor 0, vai ter a permissão, eu vou colocar aqui a chave permissão e vai ser um array associativo, portanto vamos ter aqui isto desta forma e o que é que vai ter aqui, por exemplo, administrador, ok? E depois o sumário, que nós devemos escrever sem ser com as letras maiúsculas, vamos escrever assim, vamos colocar aqui administrador do sistema. Ora, neste momento temos ali um erro, porque temos que colocar aqui uma vírgula, ok? E está criada então a nossa primeira permissão. Se nós quisermos acrescentar outras permissões, portanto esta será a permissão 0, ok? Portanto o correspondente a este primeiro valor que ali está. Se nós quisermos acrescentar outras permissões, bastará acrescentar mais um módulo destes ao nosso array. Então temos a permissão e, por exemplo, nós podemos aqui adicionar, editar e remover utilizadores. Okay? Vamos imaginar que nós queríamos que alguém que não fosse ainda assim um administrador pudesse ter a possibilidade de adicionar novos utilizadores ao nosso sistema. Okay? Neste caso, vamos deixar ficar assim. O utilizador pode adicionar, editar e remover dados de outros utilizadores. Isto agora pode não parecer fazer muito sentido, aquilo que eu estou aqui a fazer, mas vai fazer mais sentido mais à frente quando nós formos criar o nosso sistema de adição de utilizadores. No entanto, o que acontece aqui é que nós vamos ficando aqui com uma identificação do que
de quais são os índices das nossas permissões, ok? E isto vai ser fundamental para aquilo que vamos fazer agora a seguir, que é a criação de uma função que vai permitir automaticamente verificar se uma determinada permissão ou se um determinado utilizador tem ou não tem uma determinada permissão. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos aqui às nossas funções. Eu vou copiar até aqui um separador e vamos puxar aqui para baixo e vamos acrescentar uma nova função, que vai ser public static function permissão. E esta permissão vai pedir um index ou um índice. Vocês podem colocar um i, simplesmente. O que é que esta função vai, na prática, fazer? Verifica se o utilizador com sessão ativa tem permissão para a funcionalidade. Ora, como é que ele vai verificar finalidade? Ok. Como é que ele vai fazer essa verificação? Bom, antes de fazermos mais código aqui, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos aqui nestas funções todas, temos aqui o iniciar sessão. E o iniciar sessão já carrega, a partir dos dados que vêm da base de dados, já carrega o ID do utilizador e o seu nome. Vamos acrescentar mais um, que é as permissões. É igual a dados de 0, ok? Permissões, que é este valor que vem daqui, ok? Estas permissões vão ser carregadas quando o utilizador faz o início da sua sessão. Da mesma forma, nós vamos agora destruir, daí eu ter dito, há bastantes vídeos atrás, mas eu ter referido que era muito bom estas duas funções estarem ao lado uma das outras, porque assim nós podemos construir e destruir estes valores. Okay? Portanto, quando há um logout, as permissões também vão desaparecer. Elas são então carregadas, os zeros e os uns vão ser guardados dentro deste valor. Ora, o que é que nós vamos fazer? Esta função que aqui que estamos a construir vai verificar os dados do utilizador que tem sessão ativa. Então vamos fazer assim, if substring, se uma parte da string, que é nada mais nada menos que session permissões, okay, e a substring tem agora o seu índice, que é o seguinte, vamos colocar aqui index, que é o valor que vai ser apresentado ali, e durante quantos caracteres? Só queremos analisar um caractere. Okay? Então, o que é que nós vamos verificar aqui? Se a substring de permissões do índice que nós fornecermos for igual a 1, então o que vai acontecer é que ele vai fazer um return true. Okay? Caso contrário, faz um return false. Então significa que se eu agora quiser perguntar ao meu sistema se um determinado utilizador tem a permissão no índice 0, que é o equivalente ao primeiro caractere da minha string, ele vai-me devolver verdadeiro ou falso, consoante o valor é igual a 1 ou não. Porque se não for igual a 1, será obviamente diferente de 1, será igual a 0 neste caso concreto. Poderia até ser 2 ou 3, mas tem que ser o 1. Por alternativa, o outro é o 0, que é o associado normalmente ao falso. Então vamos aqui fazer uma brevíssima experiência com alguma coisa que nós já temos aqui, nomeadamente aqui, por exemplo, com o acesso ao perfil, que é uma coisa que não faz qualquer sentido, mas apenas para vermos aqui o resultado. Então nós vamos aqui ao perfil e quando o nosso utilizador entrar no perfil, o que ele normalmente vê é isto. Vamos aqui, por exemplo, a Ayana, login, temos aqui, obviamente, um erro de typo aqui nas funções na linha 29, vocês devem ter dado conta disso, eu não dei. Vamos aqui então à linha 29 e temos aqui dados, tem ali um underscore, ok? Certo, então vamos aqui refrescar, ok, continuar, certíssimo, vamos aqui avançar e quando vamos aqui ao perfil, temos então aqui a entrada neste campo. Vamos aqui apenas colocar um eco para testar se o sistema está ou não a verificar se ela tinha ou não tinha permissões para aceder aqui. E nós só temos que fazer o seguinte, damos aqui ao perfil e no arranque do perfil, por exemplo, logo a seguir ao verificar sessão, nós podemos definir o seguinte, nós temos sempre aquele mecanismo do erro igual a false e a mensagem. E este é um mecanismo que vocês vão ver utilizar muitas vezes aqui neste sistema. E eu agora vou fazer o quê? Verifica se tem permissão para aceder ao
sistema, ok? Neste caso. Então eu vou fazer o seguinte, if funções, e agora permissão. E qual é a permissão que eu quero definir? Vamos imaginar que a permissão aqui, nós podemos às vezes colocar aqui, permissão com índice igual a 0. Okay? Era o primeiro item do nosso sistema. Isto é só um exemplo, porque depois iremos apagar isto daqui. Mas if permissão de 0, ok? E portanto, ele aqui está a perguntar se tem ou não tem permissão, mas se nós colocarmos atrás aqui uma negação, o que é que nós vamos poder indicar aqui? Erro é igual a true e a mensagem é igual a não tem permissão. Ok? Por exemplo. O que é que nós agora teríamos que fazer aqui? Bom, muito fácil. Teríamos aqui que colocar um sistema de if-else. PHP. Ok. Vamos colocar aqui um else e vamos colocar aqui em baixo. E vejam como é importante nós desenvolvermos este sistema já. Porquê? Porque ele vai condicionar a forma como nós iremos desenvolver todas as outras aplicações, mas só no caso daquelas circunstâncias, ou das funcionalidades, no caso daquelas circunstâncias em que aquela funcionalidade tem restrições de acesso. Eu agora iria colocar aqui assim, if erro, aqui vou colocar o else, e aqui vou colocar o and if. Então o que é que eu vou agora perguntar aqui ao sistema? Se aconteceu um erro, o que é que ele vai dizer? Ele vai apresentar aquela mensagem. Nós aqui vamos simplificar as coisas. Vamos colocar aqui simplesmente um H3 muito garrafal. E vamos colocar aqui um echo mensagem. Ok? E caso contrário, se não houve erro, então ele avança para o resto da aplicação. Okay? É óbvio que no caso concreto de um erro de acesso, neste caso, nós deveríamos colocar aqui, por exemplo, um ahref é igual a igual a início. Para quê? Para o utilizador poder ter um mecanismo para voltar à página onde estava inicialmente, ou neste caso voltar ao menu inicial. Então vamos colocar aqui btn primary e btn size 150, ok, vamos colocar aqui voltar, /a, vamos colocar isto tudo dentro de um div com o text center, ok, vamos copiar daqui, vamos colocar aqui em baixo e eu penso que já teremos aqui o nosso sistema a funcionar. Vamos aqui verificar refrescando e reparem, independentemente aqui da formatação que diz não tem permissão, voltar. Okay? Então, quando ela tenta aceder ao perfil dela, ela não tem permissão. Nós fizemos isto apenas por teste. Reparem que se eu agora fizer aqui uma edição do 0 e alterar o 0 para 1, o que vai acontecer então é que eu tenho que fazer logout, porque o que está neste momento no sistema, na memória do browser, é o facto das permissões começarem com o 0 e só terem o 1 a partir do segundo algarismo. Mas se eu agora fizer um logout e voltar a entrar com a Ana passou a ter as permissões todas. Então reparem como eu agora posso ir aqui ao perfil e já não tenho qualquer problema. Okay? Se eu, por exemplo, quisesse condicionar o perfil ao segundo elemento da permissão, então o que eu iria fazer era editar aqui o segundo elemento da permissão de 1 para 0. Okay? Vamos aqui alterar o nosso código e dizer que, ok, o índice passa a ser o 1. É o índice 1 da nossa string de zeros e 1s, o índice 1 é que vai passar a ser o índice que contém a permissão para acedermos aqui. Então nós agora iríamos perguntar aqui a permissão 1. Ok? Então vamos verificar o seguinte, vamos aqui fazer um logout, vamos iniciar novamente com a Ana, e agora a Ana, como não tem permissão no segundo índice, neste caso é o 0, o 1, okay? O que vai acontecer é que quando ela clica no perfil, não tem permissão. Apenas para retirar qualquer dúvida, vamos imaginar que neste caso não era o 1, que aqui começa no 0, 1, mas seria, por exemplo, o
O índice 4, ora, 0, 1, 2, 3, 4. Okay? Então, este índice 4 passaria a ser um 0. Certo? Porque é 0, 1, 2, 3, 4. Então, vamos aqui ao nosso sistema e dizer que o índice é o índice 4. Então, eu vou dizer assim, ok, pergunta lá se ele tem permissão ou não para aceder ao sistema. E eu agora vou dizer que não. Ok? Por isso é que eu fiz aquela alteração ali e coloquei um 0. Então, se eu agora sair daqui, voltar a iniciar com a Ana, ela não vai ter permissão para aceder a esta funcionalidade. Mas se eu voltar a ter ali, por exemplo, o 0 passa para 1 e tinha aqui, por exemplo, o terceiro item ali passava para 0. E eu vou manter aquela condição que lá está. Okay? Então significa isto, que se eu agora fizer um logout e colocar Ana, ele vai verificar qual é o valor daquela permissão e vai verificar que ela está com um 1 e, portanto, vai permitir o acesso da Ana a esta funcionalidade.